direito líquido e certo para impetrar um mandado de segurança. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e aqui no meu canal eu falo um pouquinho da minha trajetória, dou informações e pulos do gato, ou seja, dicas de como atuar ou talvez como seja a maneira melhor de se atuar em alguns casos. Já adiantando aqui, deixe seu like, siga para ter mais conteúdos como este e compartilhe. Quem sabe esse vídeo não pode ajudar alguém que está com uma dúvida jurídica no comecinho da atuação como advogado. Vamos lá. Mandado de segurança. Aqui no escritório recentemente tivemos 2. Um por uma questão de pensão, concedida à filha maior, ou seja, uma lei que já está revogada, mas para quem são beneficiários desta lei, ela ainda segue em vigor, Ela ainda serve. Tá. E o outro foi para isenção de IPVA. E aí, essa da filha maior de 21, eu entendo que é um pente fino, E quem... Nesses dois vai ser assim, ó. É o tal do joguei o verde para colher o maduro. Em qual sentido? No sentido do órgão público, tá? Não é da pessoa. E na maioria dos casos vai ser assim quando se tratar de direito líquido e certo. Eu dou a decisão de indeferimento se a pessoa não tiver um pouquinho de instrução ou se a pessoa não tiver um bom advogado, ela vai aceitar e ficar quieta, tá? No primeiro caso, da pensão ali da filha maior de 21, o que aconteceu? Eles tiveram uma sincronia de dados de endereço. E por isso eles julgaram que a pessoa estava casada, em união estável. Eles não suporam que poderia ser um namoro ou um aluguel, que é a situação. Cortaram o benefício. A pessoa chega aqui, pede para fazer a defesa, foi feita a defesa, aí, porque quando você está ali no administrativo, por mais que tenha o princípio da ampla defesa e do contraditório previsto na Constituição, eles não dão respaldo a esse princípio, só vai ter atenção na justiça. Por que eu digo isso? Porque só após ingressar com o mandado de segurança, e olha só, a folia, a lida que foi esse mandado. Você manda para um de competência, aqui não é competência, manda federal, manda para estadual. Estadual quer devolver para federal. Opa, vamos parar com a bagunça aí. Então, um mandou para o outro, beleza, aceitamos. A partir daqui, então, agora um agravo de instrumento, vamos ver de quem que é a competência. Sendo que, primeiro foi para o STJ. O STJ já tinha falado, não, competência é do ente federal a nível estadual, Então, a Justiça Federal, sim, ali. Federal não quer pegar, porque é um caso que aqui na nossa região pouco se faz. Então, até os próprios juristas, os próprios assessores ali, aquela comarca, não quer pegar. Porque eu vou ter que estudar, Não é uma coisa comum. Então, assim, agravo de instrumento, no agravo falou, volta-se, e é aí mesmo que você tem que decidir. Pronto, acabamos com a folia da competência. É difícil ter essas questões de competência, mas quando envolve, assim, direitos de servidores, órgãos, sempre tem. Ninguém quer pegar a bomba. E mesmo que pegue, tem as questões de liminar que valem, mas não querem nem olhar. E nisso passa 4, 5 meses. Então, o direito que é líquido e certo está suspenso, está parado, 5 meses. Ou seja, é um alimento, No caso ali era uma pensão de alimento. 5 meses sem receber. Ah, mas depois vem atrasado com o júri de correção. Vem. Mas é uma sacanagem. A pessoa que teve o direito à vida inteira e no final da vida tem ele cortado. A pessoa não tem de como se virar. 5
meses para mais, né? Ainda está pendente o julgamento. O outro caso é questão de isenção de IPVA, que a lei ela é linda e maravilhosa para pessoas que têm deficiência. É uma questão de pessoa com deficiência monocular, ou seja, ela só tem uma visão, ela só depende de um olho. E vem o despacho com a seguinte definição: a lei garante isenção do imposto para pessoas com deficiência. Porém, mesmo apresentando a deficiência aqui monocular, a pessoa não é deficiente, porque ela não atinge 20/200, 20 graus no seu, como se a pessoa tivesse as duas visões funcionando. Ele ignorou que mono é um, né? Ou seja, só tem um olho. Ainda diz que aquele melhor olho dela tinha que estar naquela condição. Equívoco da interpretação da lei. Proposital, eu acho que sim. Porque, assim, sabe, né, que tudo, tempo é dinheiro. Então, assim, se eu consigo afastar a concessão de um benefício, por mais que eu tenha correção em juros aplicado no final da demanda, aquele tempo que eu afastei, tá rodando dinheiro diário, né? Eu tô com dinheiro diário ali, trabalhando. E se a pessoa, aquilo que eu falo, se a pessoa não tem instrução, se a pessoa não tem um advogado, ela vai aceitar aquela decisão e fica quieta. Então, assim, ó, eu também trabalho com questões de INSS. Então, foi a primeira vez que eu vi um indeferimento tão irônico, tão debochado, né? Porque a pessoa, ela tem a visão monocular. Tribunal é pacificado, é deficiência, é concedido. Tem a lei 14.000, agora eu não vou lembrar ali, que é próprio da monocular. É próprio. E para todos os fins legais. Aí olha a decisão falou. Essa deficiência se aplica assim só para fins de previdência, benefícios assistenciais previdenciários. Ela rasgou a lei. Ela, no que eu estou falando, é o órgão que julgou ali administrativamente, né? A Secretaria Estadual de Tributação, porque foi na fase de tributo ali o fisco estadual. Rasgou a lei. Porque depois tem vírgula para todos os fins legais. Gente, depois eu coloco a descrição aqui da lei Coloco ali na descrição. Me falhou. Eu sei que é 14.000 ali, o começo dela. Mas eu li, eu não acreditei, eu dei risada. Por quê? A gente, a primeiro momento, fica indignada, o cliente também, mas para nós é trabalho. Entende? Se assim, tem uma cooperação de uma forma dissimulada. Tem uma cooperação com o advogado. Lógico, quando o advogado tem o start, que é aí que eu falo. Por que eu estou falando isso? Porque esse cliente ele veio de um outro colega. O colega fez o pedido administrativo, né? Agora eu não posso falar como foi, porque eu não cheguei a ver o pedido em si, mas para mim, ao meu ver, eu acho que só foi enviada a nota e o pedido, talvez não foi enviado o laudo, mesmo que fosse aquele despacho, ele estava ridículo. E na hora que teve o indeferimento, ele falou que que o cliente não tinha direito. Opa! Como assim o cliente não tem direito? Ele tem a visão monocular, ele tem laudo, ele tem prova. Como que ele não tem direito? Ao cliente, como ele tem uma instrução boa, é lógico, não é por direito, mas ele trabalha numa área que ele depende de estar interpretando lei. Então, ele tem uma interpretação boa da leitura do texto. E ele foi ler a lei, ele falou, mas eu tenho, cara, eu tenho direito. Tá aqui na lei. Aí o colega falou, não tem, no primeiro momento não quis. Aí depois falou, não, então tá bom, eu faço, eu cobro X. Bem abaixo. Ia perder. Porque você já falou que ele não tinha direito, primeiro que ele já está equivocado, né? E o próprio cliente falou, eu tenho, tá na lei. Talvez ele desconhecia a lei. Assim, é muita lei, gente, a gente não vai dominar tudo. Mas assim, quando a pessoa te vem com o caso, a gente vai parar, ter a consulta, escutar a pessoa e falar, olha, eu tenho tantos dias ali para poder analisar e te passar o valor, se eu vou pegar, se eu não vou pegar. E se tem direito, né? Óbvio.
Então, assim, em primeiro momento foi assustador essa fala, mas a gente também não pode acreditar 100% no que o cliente fala. Mas nesse eu acreditei por quê? Na hora que nós cobramos o valor, ele pagou e não pediu desconto, ele pagou, pegou e pagou. Não questionou o valor, sendo que o valor foi maior do que o outro colega tinha pedido. Então, assim, nesse caso aqui, eu acredito que talvez ele tenha contratado alguém que nem advogado era e só fazia pedido administrativo. E aí que eu falo, quem faz pedido administrativo, não precisa da OAB, realmente, mas quando partir para o indeferimento, tem que ter um parceiro advogado para poder estar acionando a justiça. Né? E segundo o julgado do nosso Tribunal Estadual e segundo o STJ e o STF, a pessoa com visão monocular tem direito, sim, à isenção do IPVA, seguindo alguns requisitos. Único carro em seu nome, de valor até 200 mil aqui no estado ao qual eu trabalho, ou seja, Santa Catarina. Em outros locais, em outros estados, pode ter a lei com outras peculiaridades ou outras diferenças de requisito. Tá? E o nosso cliente se encaixa perfeitamente. Então, assim, todo dia a gente trava batalhas, né? No sentido de, deixa eu analisar. Eu pego um caso, eu analiso com calma. Eu pego dois, três, já não vou ter a mesma calma e a mesma resposta de agilidade. Por isso que é ideal. Quando você já começa a trabalhar em uma área, você já fica apto. Aqui já é sim, eu não preciso parar para analisar, porque eu já estou apto. Esse aqui é sim, esse aqui é não. Agora, quando vem áreas novas, não que você não possa fazer, você também tem que ter aquela visão que talvez, olha, é uma causa boa e eu tenho que me dedicar um pouquinho a mais. E sempre vai ser assim, tem que sentar e estudar. Tem que sentar, entender e estudar. E pegar a causa, porque ela vai ser vantajosa de começo a fim. Mas quando tem esses clientes que pagam pelo seu trabalho, né? Porque tem clientes que querem só o trabalho, mas não querem pagar. Aí já não pertence a você, porque você precisa do teu pagamento para pagar suas contas, para poder se alimentar. Único e exclusivamente o nosso trabalho é direto no alimento, né? E as outras contas, mas principalmente é reconhecido no tribunal que é para o alimento, finalidade de alimento. E tem gente que não quer. Então, quando não quer, deixa ela viver da boa vontade do órgão público. Para isso tem políticas públicas, para isso tem órgãos que prestam serviço de forma gratuita. Aí ela vai ter que aguardar, né? Não que o órgão público não preste um bom serviço, pelo contrário, eu já prestei estágio em órgãos públicos e vejo que quando há, né, a pessoa ali para fazer o serviço com boa vontade, eles são excelentes. Por que que demora mais? É isso que as pessoas não entendem. Porque quando se trata de órgão público com muita demanda, eles têm um prazo em dobro. Se para nós é 15, para eles são 30. Quando se trata do direito civil, é dias úteis, são contados em dias úteis. Então, assim, dos 15 que já vai para os 25, vamos colocar 50 dias. Então, por isso que demora mais. Sem falar na demanda, né? Que além de demorar por questões de prazo, tem questões de fila lá dentro. Então, assim, vai demorar mesmo. Penal, mesmo que é dia corrido, é em dobro da mesma forma. Em dobro da mesma forma. Agora, quando se contrata um advogado particular, são dias corridos ou úteis, a depender da área que está sendo atuado ali. Então, assim, hoje o que eu quero trazer de pulo do gato? Não se deixe enganar por decisões que, mesmo que administrativamente, fundamente aquela decisão com base em uma teoria inexistente, né? Porque quando você não tem muito contato, você olha e fala, mas eu achei que tinha direito. Vá para a justiça, porque assim, primeiro se esgota a via administrativa, né, esfera administrativa, para ir para a esfera judicial.
Então, assim, ao meu ver, como eu só tinha uma intimidade no INSS, que assim é um padrão, o não, só não é padrão, pessoal, no INSS quando tem questões de benefício, tá? Que tem o atestado, o médico especialista, daí eles concedem a primeiro momento, tá? Mas assim, aposentadoria, também só se for aquela, meu Deus, taxativa ali, mas eu tenho um caso que é aquela taxativa e eles têm a cara de negar. E tem que ir para a justiça para poder ter o reconhecimento do direito de uma forma mais rápida, tá? Porque se vai ficar ali 2, 3 anos batendo o pé, fazendo recurso com eles, não resolve. E daí agora eu vejo a Secretaria Estadual da Fazenda, né? O nosso fisco estadual dando uma decisão muito mais que debochada, muito mais que eu não acreditei. Mas fico feliz, porque é aquilo que eu falei, é uma forma da gente ter trabalho, né? Os nãos, a gente não pode ficar triste. Lógico, quando você tem um sim, é mais rápido, mais prático, mas assim, os nãos também é uma forma de trabalho. Então você trabalha na falha do outro, né? Você se fortalece na falha. Então, assim, não, a gente fica frustrado, fica indignado, mas daí, não, tá ótimo, porque agora eu ganho um pouco mais, porque administrativamente é um valor, judicial é outro valor, tá bom? Então, assim, ficam com alguma dúvida? Tem alguma questão, algum procedimento que você gostaria de saber? Talvez eu possa estar te aconselhando? Deixa aqui nos comentários e vamos desbravando a nossa advocacia para iniciantes. Até mais.